Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos viajar até o Espírito Santo para conhecer o Museu Solar Monjardim, que fica no Espírito Santo, na cidade de Vitória, Avenida Paulino Miller, bairro de Jucutuquara. Vitória é a terceira capital mais antiga do Brasil, atrás de Salvador e Recife. O fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho vem para cá na década de 1530, ao ganhar a capitania hereditária do Espírito Santo. Só que chegando aqui, os portugueses se estabelecem primeiro em Vila Velha, do outro lado da Bahia. Só que o lugar que eles escolheram para se estabelecer era muito exposto. Então eles sofrem nos primeiros anos com muitos ataques dos indígenas, principalmente, mas também de franceses e de holandeses. A partir daí, eles resolvem navegar para dentro da Bahia e procurar um lugar um pouco mais seguro. E é aí que eles chegam na região que hoje é o bairro de Santo Antônio, onde começa a nascer o primeiro núcleo urbano, onde começa a nascer a cidade de Vitória. Será uma viagem no tempo diretamente para o século XIX, onde visitaremos uma casa colonial para saber como vivia uma família rural abastada na época do Império. E aqui estamos, Solar Monjardim, antiga fazenda de Jucutuquara que acabou dando nome ao bairro. Olá, sejam bem-vindos ao Museu Solar Monjardim. Este casarão que abriga hoje o museu, ele foi construído no final da década de 1780 e hoje abriga o Museu Solar Monjardim, que é o único museu federal em Vitória, vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. O Solar Monjardim é o que chamamos de Museu Casa. Como foi uma propriedade privada em sua origem, conta com um acervo muito diversificado que tenta reproduzir detalhes do cotidiano da época. A casa, que foi construída pelo capitão-mor Francisco Pinto Homem de Azevedo, foi dada como dote pelo casamento de sua única filha ao coronel José Monjardim. Os mobiliários presentes aqui não pertencem à família, apenas ajudam a reconstituir a cena. O Espírito Santo foi um estado tampão durante o Império, servindo de barreira entre Minas e o mar. O objetivo era de controlar o escoamento da produção de ouro. Isso fez com que o estado se atrasasse em termos econômicos e influenciou diretamente a vida dos habitantes locais. A Vila da Vitória tinha, no início do século XIX, pouco mais de 4.000 habitantes, sendo um terço deles escravos. Não tinha porto, pois exportava muito pouco. Era tranquila, isolada, dedicada à agricultura e ao comércio local. E aqui, na fazenda de Jucutuquara, produzia-se de tudo. Cana-de-açúcar, algodão, feijão e mandioca para subsistência e ainda criava-se gado. Tudo com mão de obra escrava, como era costume na época. Em 1818, o viajante francês Saint-Hilaire esteve nessa casa, em visita. E ele observou o cuidado que Francisco Pinto Homem de Azevedo, o sogro do coronel Monjardim, tinha com seus escravos. Ele mantinha os escravos unidos, não separava os casais e dava um tratamento especial à escrava que dava luz. Até 1 ano de idade, graças ao cultivo do algodão, essa escrava podia se dedicar a um trabalho mais leve, trabalhando, tirando os carocinhos do algodão. O coronel Monjardim liberou seus escravos em 1874, antecipando em 4 anos a Lei Áurea. A varanda dá acesso a vários cômodos da casa. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos conhecer o espaço de recepção do visitante, que é a sala de visitas, onde estiveram presentes várias pessoas ilustres da nossa história, como, por exemplo, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, o padre Diogo Antônio Feijó, o famoso regente. Esta é a sala de visitas de uma casa colonial, com móveis e objetos de decoração próprios da época. Como, por exemplo, sofá em madeira, trabalhado em palhinha.
objetos de decoração que vinham de fora do país, por exemplo, da Europa, da Inglaterra, França, Portugal, em sua maioria. Como esse objeto aqui, esse relógio de caixa alta, que é um relógio francês. Dom Pedro I está aqui representado para lembrar que no dia da consagração e da coroação dele, o José Francisco Monjardim participou da cerimônia, sendo um representante de destaque. Nesta parede, temos a figura do famoso Barão de Monjardim, que recebeu o título já no final da monarquia. Ele foi barão durante 2 meses e meio. Logo foi proclamada a República, mas a fama de barão continuou. Gostei muito, porque a gente ouve a história, né, como ela é, e a gente vai imaginando, né, vendo as coisas, né, e a gente vai imaginando como era, né, é muito bom. Vocês estão vendo aqui algumas escarradeiras, um objeto muito comum no século XIX, período em que as pessoas tinham o hábito de fumar, de mascar fumo e de cheirar rapé. Tudo isso contribuía para que as pessoas usassem essa peça, que era inclusive uma peça muito requintada, que vinha de fora. Essa, por exemplo, é uma escarradeira francesa. Era muito fino ter uma escarradeira numa casa, inclusive sinal de educação e de status, saber utilizá-la bem. A sala de visitas fica numa parte independente do resto da casa, respeitando a privacidade da família. O quarto de hóspedes segue a mesma linha, pois nem sempre eram pessoas íntimas da casa. Esse aqui é o exemplo de um quarto de hóspedes. Na época, os baús faziam às vezes de armários. Por sinal, você sabe de onde vem a expressão golpe do baú? Quando as mulheres ricas da época se casavam, traziam como dote terras cedidas por seus pais. Os noivos, por sua vez, as presenteavam com baús cheios de vestidos e tecidos importados. Só que com o tempo, os tecidos desses baús se acabavam. Já as terras aumentavam de valor. Este é o escritório, um local preferencialmente masculino. Por isso nós vamos encontrar aqui vários objetos de cunho masculino, como armas, objetos de montaria, as condecorações imperiais que Dom Pedro deu para o coronel José Francisco Monjardim. A gente pode ver aquelas condecorações com detalhe em vermelho, com a cruz em vermelho, são as condecorações da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado, temos as condecorações da Ordem da Rosa, desenhada por Debré, que o imperador Dom Pedro I encomendou em homenagem à beleza de sua segunda esposa, Dona Amélia. Acima é uma fotografia retratando a fazenda em 1910, 105 anos depois que a casa ficou pronta. Neste cômodo, nós temos várias fotografias. Aqui nós temos, por exemplo, um porta-retrato do Barão de Monjardim, já idoso, enquanto ele, novo, estava retratado apenas na pintura. O século XIX foi o século da invenção da fotografia. E o Barão de Monjardim, um homem rico, logo aderiu à novidade. Coisas que eu só via por livro, estudando, e estou tendo o privilégio de estar vendo aqui. Espero que meus filhos também tenham oportunidade de conhecer uma parte dos nossos antepassados, conhecer a história. Que tal agora uma passadinha para conhecer um quarto da casa que foi adaptado no século XX para servir como banheiro? Os objetos são do século XIX, como essa banheira em mármore de Carrara, importada da Itália, essa bacia em faiança azul e branco, importada da Inglaterra. Vale ressaltar que do século XIX, início do século XX, a higiene era feita nos quartos, não existia banheiro. O banho era tomado em tinas ou bacias.
uma cadeira que é a precursora do vaso sanitário, que se chama comua. Como vocês podem ver, a pessoa se sentava, aqui temos um urinol, que depois era retirado. E aqui um porta-urinóis, onde no final do dia os escravos recolhiam e jogavam os dejetos no rio que passa embaixo do museu, que foi canalizado e onde é hoje a Avenida Paulino Miller. Aqui a gente está na área externa, né, do museu. É uma área bem grande, no total a gente tem cerca aí de 20 mil metros quadrados, né, compreendendo o casarão e a área de mata, a área de jardim. Que é um dos poucos refúgios verdes assim que sobraram dentro da cidade de Vitória, né? E acho que isso é interessante porque faz a gente refletir sobre a expansão urbana da cidade, né? A expansão urbana da cidade foi muito acelerada, principalmente nas últimas décadas, mas isso daqui, esse pequeno oásis verde, foi o que sobrou de uma fazenda que era muito grande, né? A fazenda de Ucutuquara originalmente englobava vários desses bairros que nós temos aqui ao redor. Então, o que resistiu ao passar do tempo, ao teste do tempo, foi justamente esse pedacinho que a gente tem aqui, o museu e a chácara. E ainda tem mais história. No próximo bloco, vamos conhecer o quarto do casal, a sala de jantar e a cozinha. E vamos desvendar um mistério. O que serão esses furos presentes em quase todas as portas do solar? Vai pensando aí. A gente volta já. Voltamos ao Solar Mão Jardim, em Vitória, no Espírito Santo, para continuar nossa visita à antiga sede da fazenda que pertenceu à família do coronel José Mão Jardim no século XIX e que desde a década de 1940 foi transformada em museu. O acervo recria a ambientação típica das casas rurais abastadas da época do Império, com pequenos detalhes da vida cotidiana de seus habitantes. Essa é a varanda, local fresco e arejado, iluminado, onde favorecia o convívio social das mulheres, que precisavam de luz para ler os seus livros, para fazer seus bordados. Varanda também era um local apropriado ao convívio, a familiar, às brincadeiras das crianças. E também era um local estratégico, tanto para enxergar o que acontecia dentro da casa, quanto lá fora nas plantações. A capela foi construída na entrada da varanda no ano de 1842, com o objetivo de celebrações religiosas. Neste ambiente do museu, nós temos o acervo de arte sacra. Deste lado, nós temos a Santana Mestra. Do outro, nós temos a Nossa Senhora da Conceição. E ao fundo nós temos a Nossa Senhora do Rosário. Todas as imagens do acervo de arte sacra do museu são do século XVIII ou XIX. Temos também os bancos de jacarandá e o confessionário. Todas essas peças fazem parte da ambientação da capela. O motivo da construção da capela foi um hóspede célebre, Padre Diogo Antônio Feijó, que enfrentou muitos problemas na sua trajetória política e acabou enviado para a Vila Vitória, onde ficou cerca de 5 meses. Eu sou estudante de artes da UFES e do Núcleo de Conservação e Restauração da UFES. Dentro dessa parceria, eu faço estágio aqui no museu
e na área de conservação, né, de todo o acervo do museu. Eu estou fazendo a higienização dessa imagem, né, uma imagem sacra, tirando sujidades, porque ela está exposta. Então, durante a semana, vai aparecendo as sujidades normais, né, do dia a dia. Poeira, algum besourinho da lâmpada que pode, né, eventualmente cair na imagem. Isso é importante porque essas imagens, elas são únicas, têm um valor histórico muito grande e é importante que elas permaneçam ainda por muitos anos para as próximas gerações ter a oportunidade de conhecê-las, né? Este é o quarto do casal, um local reservado apenas às pessoas da família. Não era permitida aqui a presença de estranhos, nem mesmo amigos, por se tratar de um cômodo muito íntimo. Aqui temos uma cama que pertenceu à família Monjardim, foi uma doação ao museu. Observando bem a cama, podemos ver que ela tem uma dimensão menor que as camas modernas. É porque as pessoas tinham uma estatura menor, eles eram de tamanho menor que nós somos hoje. Também conta-se que, por superstição, as pessoas não dormiam com o corpo esticado, para não dormir na posição dos mortos. E por isso também as camas eram menores. Vemos também uma sapateira com sapatas. Quando a pessoa tirava o sapato do pé, ela colocava uma sapata dentro do sapato para manter a forma original. Na época, o couro não recebia o tratamento que recebe hoje. Era um couro mais rústico e poderia perder o formato. Daí a importância da sapata. Fulano está com a burra cheia do dinheiro. Vocês já ouviram dizer isso? Tem ideia do que seria a burra? A burra é aquela caixinha ali, de dimensão pequena, utilizada para colocar os objetos preciosos. Ela tem esse tamanho pequeno para favorecer a que seu próprio dono possa levá-lo. Outra curiosidade desse quarto é a tesoura de cortar pavios de vela, a espevitadeira. À noite, era importante apagar as velas para dormir. Esta ação sempre gerava uma fumacinha que subia no ar e essa tesoura impedia isso. Como? Cortava-se o pavio da vela e junto a fumaça ficava guardadinha dentro da caixinha. A casa é toda interligada. De um lado, a intimidade da família e do outro, a sala de visitas. No meio, fica a sala de jantar. Esta é a sala de jantar. Era um local importante onde a família fazia suas refeições, recebiam seus convidados. Era um local onde a família podia exibir o seu refinamento e as suas posses, com louças, talheres, cristais importados da Europa. Um retrato a óleo de origem desconhecida da dona Ana Francisca, que se casou com o coronel José Francisco Monjardim. Aqui temos um relógio em 8, importado, que marca as horas, os meses e os dias da semana. Você vindo aqui no museu, você conhece realmente de fato como eles viviam. Bom, aqui na casa a gente tem uma coisa muito interessante que quase todo mundo que visita o museu fica curioso para saber o que é. Que são esses buraquinhos que vocês estão vendo, que são chamados gatis. Pensa comigo, qualquer ambiente rural, de fazenda, de produção de alimentos, atrai uma série de animais, principalmente os ratos. Os portugueses, os seus descendentes que moravam aqui, não tinham acesso à tecnologia de controle químico de pragas que a gente tem hoje em dia. Então eles apelavam para o inimigo natural dos ratos, os gatos.
e eles tinham o acesso livre a boa parte da casa. No ambiente da cozinha do museu, nós temos objetos do século XIX. Aqui nós temos a cadeira de trabalho, que era usada para encostar a parte da frente do corpo, descascar e debulhar. Ao lado, nós temos a prensa de farmácia, que era utilizada para a preparação de medicamentos, feita a partir de ervas e de conhecimentos indígenas. À frente, nós temos medidores de líquidos e medidores de grãos. Esta é a famosa panela de barro capixaba. A confecção da panela de barro é uma prática muito antiga, já realizada pelos índios que viviam aqui. Hoje, são algumas mulheres, chamadas de paneleiras, que cuidam dessa arte. Há 50 anos eu conheço aqui, eu sempre olhei por aqui, mas nunca tive a curiosidade de subir. E fiquei muito admirado, muito agradecido por ter conhecido. Aqui a gente está na área dos jardins do museu, né, dos Jardins do Solar. A casa está aqui ao fundo e aqui, como vocês podem ver, é uma área muito arborizada, né? Hoje tem esse paisagismo, que é um paisagismo recente, mas ela também tem espécies aqui de árvores muito antigas, né? Especialmente essas mangueiras. Algumas dessas mangueiras aqui, nós temos fotos do início do século, onde elas já eram adultas. E até hoje elas continuam muito produtivas, assim. Obviamente que, originalmente, na fazenda, isso aqui não era um jardim. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem de informação histórica, aqui já começava a área de produção, né? Os campos mesmo de produção. Aqui nós temos uma pequena instalação que mostram alguns canhões que fazem parte do acervo do museu. Esses são canhões que obviamente não faziam parte da fazenda, né? Aqui não existia uma fortificação, mas eles fazem parte do acervo do museu, porque o museu ele tem um acervo que vai além do que está exposto atualmente, né? Nós somos um museu de cunho histórico com um acervo bastante eclético. E é interessante que nós temos aqui, por exemplo, um canhãozinho pequeno, que era um canhão transportável, né, que eram utilizados principalmente em navios e levado para as batalhas, e canhões maiores que são de fortificações mesmo. E esse canhão aqui, pelo que a gente tem de informação também, inclusive de um especialista, né, em questão de armamentos, é um dos canhões. Vocês podem ver que ele tem um perfil já mais antigo, mais gasto pelo tempo, e ele é reconhecidamente um dos canhões mais antigos que sobreviveram no Brasil, provavelmente do século XVII. Bom, aqui a gente tem um anfiteatro a céu aberto, né? Ele está também dentro dessa área de mata, um ambiente bastante interessante para a gente fazer eventos, apresentações musicais, de poesia, enfim, várias coisas já foram feitas aqui, e ele tem capacidade para 100 pessoas e é o nosso espaço preferencial para a realização de eventos e atividades aqui com o público externo no museu. E aqui a gente se despede do Museu Solar Monjardim. Foi mesmo uma viagem no tempo, onde aprendemos como viviam no século XIX os habitantes abastados de casas como essa, antiga fazenda colonial de Cutuquara. Muito obrigada pela visita de vocês. Espero que tenham gostado. A nossa casa está sempre de portas abertas. Para saber mais sobre o museu, acessem o nosso perfil no Facebook, Museu Solar Monjardim e Bram. E quem preferir ver tudo isso de perto, anota aí o endereço. Avenida Paulino Miller, Vitória, Espírito Santo. E até a próxima, pessoal!